Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa oportunidade vamos estar estudando um pouco mais sobre as parábolas de Jesus, continuar nossa série de estudos, sobre a parábola de Jesus. Essa semana nós vamos estar dando continuidade da parábola que nós estudamos na semana passada, sobre a parábola da vinha, e nós vamos olhar um aspecto dessa parábola que o título da nossa lição é Cristo, o Guia de Israel. Então nós comentamos na lição passada que a vinha era Israel, e Jesus era aquele que comprou essa vinha, e agora nós vamos entender um pouco o olhar de Cristo, o guia de Israel, como Cristo separou Israel para ser seu e como ele guiou esse povo nos caminhos do Senhor. E esse povo, se aceitou ou não, nós vamos ver mais para frente. Temos o prazer de estar aqui com a companhia do nosso irmão Henrique. Obrigado pela palavra. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um feliz sábado. Estou muito contente, meus irmãos, de estar aqui novamente, que passei um tempo fora, mas estava fazendo um trabalho missionário lá no Pará e em outros lugares também. Antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais nesse estudo, entendermos um pouco mais o que Jesus, Deus quer para nós através dessa mensagem, nós vamos fazer uma oração e pedir a guia do Espírito Santo nessa mensagem. Excelentíssimo Deus, Papai querido está nos céus, obrigado, Senhor, pelas tuas muitas bênçãos derramadas sobre nós e também aqui por todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Pai, por ser esse Deus maravilhoso. Mas peço em especial hoje, Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria para podermos falar tudo segundo a tua vontade e o teu querer. E caso surja alguma dúvida, Pai, em relação aqui às pessoas que estão assistindo, que o Senhor possa responder também segundo a sua santa sabedoria. Amém. Também te pedimos, Pai, que esteja conosco para que tudo o que conhecemos possamos colocar em prática na nossa vida diária. Dá-nos arrependimento sincero e nos abençoa. É o que eu te peço e agradeço, querendo confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como dito anteriormente, o título da nossa lição é Cristo, o Guia de Israel. E o verso áureo da nossa lição se encontra em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, e diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém. Eu acho muito interessante esse texto aqui, porque a gente vê o quão maravilhoso Deus é para conosco. E a gente vê que aquelas pessoas ali, o povo de Israel, eles estavam constantemente vendo uma maravilha de Deus. Mas não só isso. Às vezes a gente só olha para isso e pensa assim, nossa, como Deus é maravilhoso. Mas eu fiquei pensando um pouco e refletindo sobre todo o tempo ali que Deus guiou Israel, pelo menos ali no deserto, que foi quando começou essa história aqui da nuvem de fogo e a nuvem para fazer uma sombra. E eu fiquei pensando assim que o objetivo de Deus naquela época ali era que eles alcançassem a terra prometida no menor tempo possível. Mas por causa do pecado, do coração duro e das necessidades daqueles homens ali e mulheres de Israel, Deus viu que foi necessário mais tempo para provar eles, para transformar o caráter deles, para que eles entendessem da melhor forma o que eles estavam conquistando e o que eles conquistariam. E a gente vê que mesmo todo esse tempo, porque a vontade de Deus era que fosse algo tão curto, mas mesmo nesse tempo todo, onde Deus já não estava mais tão contente ali com aqueles 40 anos, mas a gente vê que Deus foi misericordioso todo aquele tempo, mesmo eles tendo sido rebeldes muitas vezes, mesmo ele tendo sido bom, mesmo eles tendo feito coisa errada várias vezes, mesmo assim, Deus permaneceu abençoando eles e fazendo maravilhas. E às vezes a gente pensa assim hoje, nossa, só porque eu parei de receber uma bênção, pronto, Deus não tem mais misericórdia comigo. Então era sobre isso que eu queria comentar nesse verso áureo, que eu achei bonito. Interessante que a lição traz para nós algo que foi comentado um pouco na lição passada, só citado, Mas eu gostaria de repassar aqui com os irmãos. Então, Deus, uma terra que estava cheia de pecado, em determinado tempo, ele separa para ele, do meio do pecado, do meio da idolatria, Abraão, Então ele escolhe Abraão ali, tira Abraão do meio da terra do pai dele, fala, Abraão, sai daqui e vai para outro lugar, uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai e é temente a Deus e obediente. Então Deus firma um concerto com Abraão, Ele faz um pacto com Abraão e diz assim, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação e essa nação vai ser a minha representante na terra, Então de Abraão veio Israel ali, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Então
De Abraão veio essa grande nação que foi separada por Deus para ser luz no mundo. Então Deus separou Israel para ser luz entre as nações, e é isso que a lição vem mostrando para nós. O comecinho da lição mostra assim que Deus cuidou de Israel ali, como disse o verso áureo, né? Deus vem cuidando de Israel durante o dia, durante a noite, guiando eles até a terra prometida. E aí então ocorre um episódio lá que Deus vai dar os 10 mandamentos para eles, né? E Moisés vem e eles estão idolatrando o bezerro de ouro, e aí eles quebram, e por outros pecados, e esse também, eles ficam 40 anos ali peregrinando no deserto, como você disse. Então, assim, nós vemos, a lição traz para nós que o povo de Israel foi separado por Deus para ser luz, e foi escolhido por Deus para ser, a palavra usada aqui é o oráculo, né? Os guardadores das mensagens de Deus. Então, eles eram representantes de Deus aqui na terra. E a lição vem trazendo para nós que Jesus estava com eles o tempo todo e fazia muitas maravilhas pelo povo de Israel. Maravilhas que ele não operava nos vizinhos, né, nos outros povos idólatras, pagãos, e operava em Israel. Né? O interessante disso tudo, meus irmãos, é que o objetivo de Deus aqui em ter a nação eleita sempre funcionou. Aqui, naquela época, imagina os povos inimigos olhando para tudo aquilo. Eles viam um povo passando ali pelo deserto e uma nuvem guiando eles, né? Uma nuvem seguindo eles. E aí, eles conseguiram sobreviver por tanto tempo. Os inimigos olhavam para isso e ficavam pensando assim, poxa vida, que Deus que é esse? O que eles fazem? Por que eles foram escolhidos e são tão abençoados assim? Então, meus irmãos, realmente funcionava. E é algo maravilhoso a gente pensar assim hoje, nossa, para a gente ver como que Deus mimou aquele povo. A nação eleita, aqueles que querem ser cristãos, aqueles que querem aceitar a Jesus, ele está pronto a fazer o que for necessário. Mais para frente na lição, vem falando que Deus, ele se esforçou muito pelo aquele povo. Tem um outro lugar que Jesus, né, muito tempo à frente, depois aqui dessa história, Jesus olha ali para aquela cidade, olha ali para Israel e diz assim, o que mais eu poderia ter feito, né? Então, Deus faz tanto por nós hoje e fez tanto por aquele povo ali, que a única coisa que podemos dizer é que Deus é maravilhoso e o problema realmente está em quem? Em nós. O interessante é que a lição vem trazendo para nós que Israel foi escolhido por Deus para ser a luz naquele lugar, né, naqueles povos ali. E o que Deus fez por Israel? Deu os 10 mandamentos para Israel, instruiu Moisés várias leis ali, nós vemos Moisés passando as leis para o povo, né? Então Deus falou, ó, vocês são o meu representante, e como meu representante, eu quero que vocês façam isso, ó, tem os 10 mandamentos para vocês seguir, né? Tá, então tá aqui, dessa forma, que é o que eu desejo de vocês. E da mesma forma é hoje com o Israel espiritual, porque nós somos o Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? Quando eu digo nós, eu quero dizer quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, da mesma forma que Deus deu os mandamentos ali para o povo de Israel, para ele ser luz para o mundo, aqueles hoje que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, têm que ser luz no mundo, porque é isso que Deus requer de nós. Nós somos o remanescente, aqueles que são os representantes de Deus na terra, que tem que levar o conhecimento e a verdade a outros. Imagina só, naquele tempo, igual você disse, irmão Henrique, os povos olhando, né? E aí Israel faz o quê? Passa no meio do Mar Vermelho. Israel faz o quê? Deus faz manar leite, água da rocha. Israel faz o quê? É uma cura lá e quando levanta a serpente, sara, acaba essa doença. Então, assim, vários milagres, um atrás do outro, que Deus veio dando para Israel ali, para mostrar para as outras pessoas que Deus estava com Israel. Mas isso só acontecia quando? Quando Israel estava voltado para Deus. Quando Israel estava afastado de Deus, Deus também se afastava deles. Porque Israel vencia guerras que eram impossíveis aos olhos dos homens, quando Deus estava com eles. E Josué levantava a mão, né, e o sol parava, e ficava lá batalhando, e vencia a guerra impossível. Só que da mesma forma, quando Deus se afastava deles, quando foi com Acã, que Acã pecou, e eles começaram a perder guerras, da mesma forma, do mesmo jeito que quando eles estavam sendo luz, fazendo a vontade de Deus, Deus abençoava. Da mesma forma, quando eles não estavam fazendo a vontade de Deus, Deus também retirava as bênçãos, né? E a lição vem trazendo para nós essas bênçãos. Tem uma partinha aqui da lição que diz assim, ó. E o Senhor, parábolas de Jesus. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Se guardares os mandamentos
Deus lhes prometeu dar o mais belo trigo e tirar-lhes mel da rocha. Com longa vida os havia de satisfazer e havia de mostrar-lhes sua salvação. Que maravilhoso, né? Deus mostra aqui para nós que se nós fizermos a vontade de Deus, nada vai nos faltar. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Mas se eu fizer isso, eu vou perder aqui, né? Então, assim, se eu tirar meio dia de serviço do meu trabalho para fazer uma distribuição de folheto, ou para fazer uma visita missionária, ou para fazer outra coisa que seja a vontade de Deus, vai me faltar, né? Esse dia vai me fazer falta. E Deus diz que não vai fazer falta, porque é Ele que te dá saúde, Ele que te dá prosperidade, Ele que te dá serviço. Então, assim, o que adianta você trabalhar todos os dias se vai chegar um momento que você não vai estar fazendo a vontade de Deus e você vai cair de cama doente? Aí você vai ficar mais tempo parado. Então não compensa ser luz e fazer a vontade de Deus? É claro que compensa. Eu queria ler também no mesmo parábola de Jesus aqui, que o nosso irmão estava lendo, o finalzinho, que é a parte que eu mais gosto. Até os pagãos reconheceriam a superioridade dos que servem e adoram o Deus vivo. Então é para nós vermos, irmãos. Aqui a gente tem a experiência daquele povo. E tipo assim, eles não precisavam, de certa forma, se esforçar tanto, né? Os irmãos têm que entender o que eu estou dizendo. Porque ali, as maravilhas que Deus permitia na vida deles eram tantas, Deus abençoava eles de tantas formas e tantas maneiras, que qualquer pessoa que olhasse para eles, aquele povo ali diria, não, esse pessoal tem um Deus vivo, não tem o que dizer. Então eles reconhecem fácil. Mas e nós hoje? Porque a gente fica pensando ali naquele povo e fala assim, nossa, mas Deus mandava o maná do céu, eles precisavam de água, ia na rocha, a rocha dava água, ou no mar, na água mesmo, que tinha ali as fontes que eles encontravam, oravam e faziam o que fosse necessário, e então a água se tornava potável, e entre muitas outras coisas. Venciam as guerras, oravam, fez até o sol parar. Irmãos, simplesmente algo incrível. E às vezes a gente olha para hoje e a gente fica pensando assim, e cadê Deus agora? E cadê Deus? Porque parece que eu não vejo tantas maravilhas, mas é aquilo, meus irmãos. O problema está na gente, é porque a gente não enxerga. Se você pedir o discernimento, se você pedir para ver os milagres de Deus, só de você acordar, só de você ter a comida na sua mesa, já é um milagre. E entre muitos outros, esse é o que a gente deve agradecer todos os dias. Mas a questão é, hoje, de certa forma, igual naquela época, da forma que eles esforçavam, como que nós mostramos ser luz? Como que nós mostramos um jeito muito fácil para as pessoas que nós queremos ser seguidores de Cristo? Esses dias estava escutando o irmão falar, né, que ele estava contando um testemunho no trabalho dele, e ele falou que ele estava trabalhando com uma pessoa e a pessoa disse assim, olha, você bebe? Porque depois a gente pode sair aqui. Ele falou, não, eu não bebo. Aí passou mais um tempo, e você come carne, que já está perto do almoço? Não, não como carne. E aí passou mais um tempo, e você fuma? Não, não fumo. E aí fez mais algumas perguntas, e eu achei interessante que essa pessoa contando o testemunho falou que depois que ele respondeu algumas perguntas, a pessoa que estava com ele já começou a chamar ele de irmão. Então, tipo assim, ele não precisou chegar diretamente e falar de Deus para essa pessoa. Ele não precisou chegar com a camisa ou com a Bíblia. Ele simplesmente estava sendo da forma que Deus pede para nós sermos hoje. Amarmos a Ele e procurarmos sermos fiéis em todos os pontos. Assim, nós já mostramos que nós queremos ser seguidores de Cristo. Da mesma forma ali que Israel, fazendo as suas maravilhas, vencendo as guerras, quando estava do lado de Deus, fazendo as suas petições, os jejuns que eles faziam, ali no tempo da expiação, né, quando fazia por todo o povo, todo aquele ritual que eles faziam ali, todo esse esforço, meus irmãos, vale a pena. Interessante é que Deus queria que Israel fosse luz no meio daqueles povos, né? E Deus requer a mesma coisa de nós. E como que Israel ia ser luz? É o que você falou, é através da vida. É através da vida que Israel ia ser luz, é através da vida que nós somos luz hoje. Uma certa vez eu mudei, né, daqui para outro lugar, aí estava morando em outro lugar, e aconteceu uma coisa ruim nesse lugar, né? E aí, depois de um tempo que a gente estava lá, uns um ano mais ou menos que a gente estava lá, aconteceu uma coisa muito ruim. E aí eu fiquei com medo das pessoas achar que tinha sido nós que tinha feito essa coisa ruim, né? Esse ato ruim. E aí
se reuniu as pessoas lá, que eram mais velhas daquele lugar, os conhecidos, vizinhos, se reuniram para conversar sobre quem tinha feito aquilo. E aí algumas pessoas falaram que foi nós, né, que tinha feito isso e tal, porque aconteceu bem na frente do nosso sítio. E algumas pessoas se reuniram e falou que tinha, foi aquele fulano lá que fez isso e tal, não sei o que tem. E uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, né, nem ninguém lá conhecia, sabia quem era, assim, mas nunca tinha conversado, não conhecia, essa pessoa falou assim, eu tenho certeza que não foi eles que fez isso. Aí todo mundo, mas como você sabe? Fala assim, não, porque a vida dele diz diferente. Ele não é pessoa de fazer isso. A vida dele diz diferente. Então nós vemos que, muitas vezes, nós nunca tínhamos falado com essa pessoa, nunca tinha conversado, nunca tinha falado de Jesus, nunca tinha falado que nós éramos cristãos, só que a nossa vida fala por nós. Então ele via, e as pessoas veem e observam nós, né, que somos cristãos e proclamamos ser cristão. As pessoas ficam observando, procurando ver, será que ele é mesmo, será que não é? E é por isso que nós temos que tomar cuidado e lembrar que é através da nossa vida que nós vamos convencer as almas, não através de falar. Então é por isso que nós devemos ser o oráculo de guardar os mandamentos. Porque as pessoas veem, não, ele fala que tem que guardar e ele guarda mesmo. Não, ele só fala, mas escondido faz diferente, né? E o fim da lição traz para nós um ponto importante também, irmão Henrique, que diz assim, que algumas pessoas foram convertidas, né? Pelo exemplo de Israel. O exemplo de Israel ali foi Ruth, Raabe, né? Várias pessoas ali foram convertidas pelo exemplo de Israel. Ruth é um exemplo claro, né? Ela era moabita, veio morar ali na família de Noemi e viu como era a família de Noemi, como eram os costumes, que eles eram fiéis, e até quando o marido dela morreu, os homens da casa morreu, Noemi foi voltar para Israel e ela disse assim, eu vou com você. E Noemi falou, não, pode ir embora. Ela falou assim, não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então nós vemos que através do exemplo e através da fidelidade, nós vamos convencer outras pessoas e levar essas pessoas para Deus, né? Outro ponto importante que mostra para nós, irmãos, como deve ser, é o exemplo de Jesus. Ele é o maior exemplo nosso em tudo. Então, assim, Israel, ele ficou muito tempo sendo o oráculo de Deus aqui nessa terra. Até que chegou o tempo dos fariseus ali, quando Jesus veio aqui, né? E nós não vemos na Bíblia muitas pessoas se convertendo através do exemplo dos fariseus, mas nós vemos que Jesus curava pessoas, independente delas serem cristãs ou não, Jesus dava exemplo. E essas pessoas que eram curadas, muitas delas, né, ou a maioria, quase todas, aceitava Jesus. Então veio aquela mãe cirofenícia lá e falou assim, cura minha filha, né, você que tem, Jesus curou, e ela saiu dando testemunho de Jesus. Veio a samaritana e Jesus deu água para ela e conversou com ela e ela saiu proclamando de Jesus. Os gadarenos, Jesus expulsou os demônios e eles saíram proclamando de Jesus. Então, através do exemplo e de aceitar aqueles que não têm essa luz, levar essa luz àqueles que não têm, essa luz vai se espalhar cada vez mais. Agora, se essa luz ficar só conosco, igual fazia os fariseus ali, os judeus naquela época, né? Eles queriam a luz só para eles. Não, nós temos toda a luz, nós somos mais do que vocês, e assim, pronto, nós somos o povo melhor. E Jesus já levava essa luz, e cada vez mais essa luz era proclamada. E se nós, como cristãos hoje, queremos ver a volta de Jesus, queremos que Jesus volte logo, o que nós devemos fazer? Levar essa luz a quem não conhece, né? Porque quando nós levarmos essa luz a quem não conhece, Jesus vai voltar. Amém. Irmãos, fazendo um último apelo, fiquei aqui refletindo sobre as maravilhas que o nosso irmão Júnior estava dizendo, mas, resumindo, meus irmãos, o que a lição vem dizendo para nós, no meu ponto de vista, é que Deus, ele sempre teve um povo aqui na Terra. E o objetivo de Deus para esse povo, para você que está nos assistindo, é que nós nos tornemos a cada dia um verdadeiro cristão. Por quê, meus irmãos? Um verdadeiro cristão não é somente aquele que vem de palavras, mas aquele que vem de ações. Porque ali, no Israel, a gente não tem muitas histórias deles pregando, de certa forma, mas a gente tem a história deles vivendo os milagres que Deus fazia na vida deles, deles vencendo as guerras e muitas outras coisas. Por quê? Porque o exemplo, hoje para nós, é algo que fala muito mais do que uma simples pregação, do que uma mensagem, falei da simples, mas ou por mais que seja uma eloquente mensagem, mesmo assim, não é igual um ato, um exemplo realmente. E mais para frente, no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz o quê? Ide e pregai o Evangelho. Então agora, todos os exemplos que nós conhecemos da Bíblia, Deus fala assim, mostra todo esse testemunho para o povo.
toda a Bíblia, ela está repleta de histórias e de momentos, experiências que foram vividas. E Deus nos pede hoje também para vivermos as mesmas experiências, para que as pessoas possam se converter. Eu lembrei de um exemplo e eu queria comentar com vocês. Teve uma vez que eu fui lá no Pará, e aí eu precisei fazer um jejum de sábado. Estava angustiado, precisava resolver algumas coisas com Deus, e eu resolvi fazer um jejum de sábado. Mas não conversei com ninguém. Mas aí chegou na hora do almoço, eu me afastei um pouco, e teve uma pessoa lá que era preocupada comigo, e ela falou assim, olha, você não vai comer o almoço, a gente preparou com tanto carinho para você. E aí eu disse assim, olha, hoje eu vou deixar, porque eu estou fazendo um jejum de comida e bebida, e é necessário esse sacrifício para mim, entre mim e Deus. E essa pessoa ficou olhando para mim e falou, tudo bem. E ela foi embora. E algum tempo depois, eu descobri que ela estava passando por alguns problemas e ela também fez o jejum. Um jejum de sábado. E depois eu fui perguntar assim para ela, por que você fez o jejum? Ela falou, olha, eu vi o seu exemplo, vi que as coisas, eu vi que você melhorou depois daquele jejum, então eu quis o mesmo. Quis viver a mesma coisa com Deus. Então assim, meus irmãos, eu não precisei falar nada para ela, nem mostrar. Mas só o ato de nós vivermos, Deus ele já faz as maravilhas. Amém. Chegamos então ao fim de mais uma lição. Que Deus possa abençoar vocês que assistiram até aqui, né? Gostaria de mandar um abraço para alguém? Eu queria mandar um abraço, meus irmãos, primeiramente para o pessoal do Pará, que eu acabei de vir de lá, conversei bastante com os irmãos que estavam lá, todos eles gostaram muito. E queria dizer uma bênção para todos vocês, né? Que Deus abençoe, e pedir para as pessoas que estão assistindo esse vídeo orar por aquela igreja, né? Para que Deus venha confortar o coração de cada uma daquelas pessoas. E também quero pedir uma oração especial por uma pessoa que estou conhecendo, muito especial também, Ana Laura. Ela, no momento, está vencendo um câncer, então que os irmãos também possam orar por ela e que todos nós, meus irmãos, juntos, possamos ser um exemplo vivo do nosso Deus. Amém. Que Deus possa abençoar vocês que assistiram até aqui. Gostaria de estender mais uma vez o nosso convite para o nosso congresso que nós vamos ter aqui em São José do Rio Preto, dia 19, 20 e 21 de dezembro, né? Então, todos convidados, mais informações, entre em contato conosco aqui. O tema do congresso é Minneapolis 1888, um bálsamo para o seu povo. Todos estão convidados. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Lições para a Vida Cristã.